A nossa reflexão de hoje ela começa no livro de Deuteronômio, capítulo 30, nos versos 15 até 20. Eu vou ler só aqui o verso 15, e 17, 15 a 17, ok? Diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras por possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então aqui o verso 18 conclui diz assim: Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o rio Jordão, para que entrando nela possuas. E no verso 19, ele diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Este foi o discurso de Moisés, o último discurso de Moisés diante do Rio Jordão, um dia antes da sua morte. E então ele repete o que Deus havia colocado ao povo. E Deus está propondo ao povo uma coisa muito simples, ele está propondo a vida e a morte. Ele está propondo, quer dizer, ele está colocando uma escolha, né? Duas escolhas, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e a bênção, a morte e a maldição. E ele chama os céus e a terra como testemunhas. E ele, mais adiante, ele diz assim, que eu estou falando para os que estão aqui e para os que não estão aqui. Então ele estava se dirigindo ao povo de Israel, ele estava se dirigindo às nações que estavam ali, porque não eram só israelitas que estavam ali no meio daquela multidão, né? Tinham libertos de outras nações que foram assim, se congregando a eles, e também representando as 70 nações do mundo daquele tempo. 70 significa plenitude, né? 7 vezes 10, 10 significa plenitude, 7 é perfeição, então significa uma abrangência universal. Então, ele está dizendo assim, eu estou falando para os que estão aqui e para os que não estão aqui. Bom, eu não estava lá, mas ele está falando para mim. Eu tomo os céus e a terra como testemunha, porque a Bíblia e o costume diz, jurídico diz que para que um depoimento seja verdadeiro, seja confiável, ele tem que ter duas testemunhas. Então Deus também chama duas testemunhas, chama os céus, né? Os anjos do céu, enfim, as criaturas celestiais, e chama a terra, os homens, tá? Ou seja, não tem, para que não paire dúvida. Então, a minha reflexão então segue nesse raciocínio de que eu faço uma escolha, eu posso deixar que deposite em mim, seja depositado no meu caráter as coisas boas ou as coisas amargas dessa vida, e eu também terei a recompensa ou as consequências. Shalom, muito bom dia a todos. Eu quero falar hoje sobre sedimentação. Eu quero contar para vocês a história, duas historinhas. A história de uma pequena ilha na Oceania, no Pacífico, chamada Nauru. Nauru é uma ilha muito pequena, mas muito pequena mesmo, né? Com um drone, a certa altura, é capaz de enxergar todos os extremos da ilha. E eu estou falando desses drones domésticos, né? Ela é pequena mesmo. E essa ilha, ela é muito rica, né? Ainda é muito rica, por conta da economia dela, que durante muitos anos foi baseada na extração de fosfato. O que é o fosfato? É um fertilizante, é um adubo. Como é que foi formado esse fosfato? Pelo acúmulo ao longo dos anos do cocô das aves, do cocôzinho das aves, do esterco das aves, né, das aves marinhas. E elas eram organizadas, elas não faziam no mar, qualquer coisa. Não. Tem gente que faz em qualquer lugar, ela não. Né? Até em Brasília tem gente que faz, por enfim. Ela não, elas vão lá, elas iam lá, naquela ilha, pá, ali, dava aquela cuspidinha e ia embora. Pois bem, eu até costumo caminhar de vez em quando. Eu moro perto do Jardim Botânico, aqui de Florianópolis, e eu costumo caminhar nos dias que estão abertos o jardim, até o jardim. Só que tem um trecho de calçada que vai do Hotel Mercury até o jardim, que dá uns 200 metros mais ou menos, até a entrada do jardim,
que eu tenho que tomar muito cuidado olhando para cima, porque tem os postes de luz, né, os fios de luz, e embaixo tem o canal do mangue. Então, tem uns pássaros pretos ali, que eu não sei o nome, como se fosse uma garça preta, que ela fica ali comendo os bichinhos da água, né, do mangue, e depois elas têm um horáriozinho que elas sobem todas enfileiradas, parece que um monte de urubu lá em cima, e cuspindo nas pessoas que passam. A calçada assim é branca, tem aquele risco branco, né? Então eu estou só esperando que aquilo ali se acumule para eu também enriquecer colhendo e vendendo fosfato. Mas enfim, então ao longo desses anos, essa ilha ela recebeu sedimentação, recebeu bastante minerais, né, bastante fezes dos animais, das aves, e esse que foi transformado em fosfato, enfim, é o que abasteceu a ilha. Ok. Fertilizante, adubo, nada mais que isso. Bom, mas nada mais que isso. Mas existe um outro tipo de sedimentação, que são os cristais. Eu sou muito apaixonado por cristal, embora eu não entendo, mas eu não preciso entender, eu acho bonito, eu vejo, é suficiente para mim. E eu comecei a ter certa curiosidade, porque, como eu sou designer, eu gosto muito da lógica das coisas, da lógica matemática que existe na natureza, que existe no universo, e todo mundo já, ou muita gente já estudou sobre o assunto, sobre a chamada sequência de Fibonacci, né, que é aquela sequência de que os dois primeiros números somados formam o terceiro, né, e assim consecutivamente. Então, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 15, 21, 35, e aí vai subindo até quando chega aí pela 40ª casa, é um número astronômico, é um número enorme, um número infinito. Enfim, bastante grande. Bem, a sequência de Fibonacci é também chamada o resultado dessa sequência na natureza é chamado de número áureo, proporção áurea, dão substância à proporção áurea. O que é o número áureo? O número áureo é um número que, em homenagem ao arquiteto grego Fídias, que construiu o Parthenon de Atenas e outros, né, ele é chamado de Φ, né, que é o número 1,618. E a razão áurea, esse é o número áureo, e a razão áurea, tá, é o número 0,618. Tá? Então, tudo na natureza, inclusive no corpo humano, no universo, nas galáxias, na onda do mar, nas folhas, tudo, no abacaxi, no girassol, na banana, tudo, ele segue essa ordem matemática e lógica e bastante compreensível que é a sequência de Fibonacci ou a divina proporção. É chamado de divina proporção, que é chamado do número de Deus, né? É a ordem pela qual Deus estabeleceu a criação do universo, todas as coisas. Muito bem, eu não quero ir tão longe. Só que existe na natureza também, Deus é lógico e Deus é super lógico, mas dentro da lógica de Deus, ele nos dá lições, ele nos dá ensinamentos, e ele criou uma outra substância, um outro material, que são os minerais. E o mineral não segue necessariamente esta ordem. E é muito interessante, porque, por exemplo, se o abacaxi, ou então uma dessas plantas suculentas que ela vai formando aquele conjunto matemático de espirais perfeitinho, onde a proporção, o menor está em proporção ao anterior, que está em proporção ao que vem depois e assim por diante. No cristal, o que acontece? Você tem uma parede lisa, daqui a pouco ela muda de direção e muda de direção, e ela vai se construindo de forma geométrica. Só que a forma geométrica, ela não é idêntica. Por quê? Porque um cristal, um cresce nessa direção, o outro vem e cresce nessa direção, o outro nessa direção, e ali ele muda de cor, ele muda de cristal também, quer dizer, nós temos ali, digamos, água marinha dentro do mesmo geodo, geodo é um bloco, uma bola de cristal, onde os cristais estão ali dentro, né? Então, ali dentro de um geodo de quartzo, nós vamos encontrar uma água marinha, um berilo, sei lá,
que substância tem. Até eu não entendo de geologia, mas um amigo geólogo um dia me explicou que para identificar, por exemplo, uma jazida né, um veio de determinado mineral, diamante, seja o que for, ele pode não estar, pode não ter encontrado nenhum diamante e saber ou existir a proporção, perdão, a possibilidade de que ali existe diamante. Por quê? Ou qualquer outro mineral. Por quê? Porque existem minerais que se associam a esse. Então, um mineral próximo do outro indica a presença do outro, mesmo que a gente não esteja vendo. Pois bem, não esteja à flor da superfície. Pois bem, esses minerais, eles têm estruturas diferentes, só que eles estão no mesmo ambiente. Então a gente fica pensando, poxa, mas se o mineral ele é feito à base de pressão, de temperatura, de não sei o quê, como que ele, num ambiente solto, livre, né, ele vai se formando e obtendo aquela estrutura? Aí eu fui para o Google, né? Eu falo mal do Google, mas eu fui para o Google. E eu fui procurar como se formam os minerais. E aí, lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, suficiente para não ser absolutamente ignorante no assunto, eu descobri que é mais ou menos como se fosse assim, você pegasse um copo de água, colocasse nele açúcar ou colocasse sal, mexesse, aos olhos, à vista, ele estaria diluído. Você não enxerga nada. Se bebesse, ia sentir aquele gosto, mas olhando não enxergaria, não ia saber que ali, se essa água é salgada ou essa água é doce sem provar. O mesmo acontece com os minerais. Eles lá em um ambiente de pressão tal, eles se fundem a água, né? Se mesclam, se misturam a água, e depois eles vêm e uma moléculazinha, ela para ali numa superfície. Aí vem outra moléculazinha e diz, opa, tem uma colega aqui, pá, gruda ali. E vem outra e gruda ali, e ali ele vai crescendo, né? Ele vai se multiplicando pelas moléculas que vão se aglutinando, tá? Só que elas seguem uma ordem matemática. Elas, que os cientistas determinaram como se fosse um paralelepípedo, cheio de pontinhos. Então, só que dentro desse paralelepípedo, ele vai ocupando espaços matemáticos pré-definidos. Então, nós vamos ter essa quantidade essa imensidão de informações dentro desses minerais. E o que eu acho interessante é que o mineral, né, o cristal, né, a pedra preciosa, como é que se caracteriza o valor dessa pedra? Pela limpidez, né, pela transparência, pela dureza, né, pela rigidez, tá? E pelo brilho. Então, quanto mais dura, quanto mais transparente e quanto mais brilhante, mais valor ela tem. Só que para chegar nesse estado da natureza, ela precisou sofrer muita pressão, como se você pegasse um carvão, né, um pedaço de carbono, e colocasse num ambiente de muita pressão, temperatura combinada com pressão, e de tanta pressão e temperatura, quando abre, quando esfria, ele tem um pequeno diamante ali dentro. Ou seja, foi a pressão que tornou ele aquele mineral precioso que ele é. Daí tem um ditado que se diz que é o mar bravio quem prepara o bom marinheiro. Eu quero dizer que nós estamos vivendo, e aqui entra a minha reflexão, minha associação a isso, é que nós estamos vivendo um período muito parecido com os períodos das grandes calamidades bíblicas, tá? Dos grandes acontecimentos, dos grandes desastres sociais bíblicos, tá? Maldade, falta de amor, corrupção, imoralidade, um conjunto de coisas. Quer dizer, uma coisa vai desencadeando a outra, tá? Se nós analisarmos o que acontece hoje e o que acontecia lá nos tempos bíblicos, nós vamos encontrar um paralelo muito grande. Só que tem um detalhe, tanto nos tempos bíblicos quanto hoje, nós vamos encontrar no meio daquela imoralidade toda pessoas que eram separadas, pessoas que no meio daquela pressão toda tornaram-se diamantes, tornaram-se pedras preciosas. Nós vamos encontrar um Abraão, um Davi, um Moisés, um Caleb, um Josué, sabe? Nós vamos encontrar um José do Egito, né? Que é chamado de José o Chorão, porque ele chora muitas vezes, ou por tristeza, ou por felicidade, ou pelo reencontro com os pais, enfim.
pessoas que a pressão não tornaram eles depósito de fosfato, né? Pessoas que não foram sedimentados pelo estrume da sociedade. Pessoas que foram sedimentados pelas moléculas de cristais. Pureza, verdade, pureza, verdade, que mais? Todos esses atributos do ser humano, né? Dignidade, honra. Ah, as pessoas não sabem mais o que é honra. Parece que é feio falar em honra. A honra de uma pessoa, a honra do homem, a honra da mulher, a honra do ser humano. Né? Parece que essa sociedade pós-moderna tornou a honra uma coisa obsoleta, e não é. Porque foi a honra que tornou as pessoas rígidas, cristalinas e brilhantes como os cristais, como o diamante. Então, eu posso escolher, sabendo que essas pressões, sabendo que o mundo que me cerca não é bom, eu posso ser a diferença para que brilhe em mim a palavra de Deus, brilhe em mim a temperança. O que é temperança? O equilíbrio. Tá? Eu não ser fanático, não ser ignorante, não ser arrogante, não ser excessivamente humilde, sabe, para não ser humilhado, ser equilibrado, ser dosado, ser digno. Isso chama-se dignidade. Dignidade humana, dignidade moral, dignidade social, dignidade espiritual. Eu posso escolher, então, se em mim será sedimentado o estrume da sociedade, para que eu vire fosfato, adubo, para adubar planta e depois ficarmos morrendo de esquecimento, ou eu posso ser um diamante, e tem até um filme que os diamantes são eternos, né? Realmente o diamante ele tem uma durabilidade muito grande dentro da história desse universo. Eu quero ser um diamante da melhor qualidade. Eu quero que você seja um diamante da melhor qualidade. Por quê? Porque a molécula de um diamante gruda na molécula de outro diamante e vai formando um cristal maior. Shalom.